Você está prestes a viver algo que vai desafiar tudo o que você conhece. O sol castigava as calçadas de Copacabana naquela tarde de verão. Rafael Silva, 28 anos, se abrigava na sombra de uma marquise, exausto após mais um dia sem perspectivas. Seus cabelos negros e desgrenhados emolduravam um rosto que, apesar das adversidades, ainda guardava traços de beleza. As roupas surradas e o olhar distante revelavam a dura realidade que enfrentava há 2 anos, desde que perdera o emprego na construção civil e, consequentemente, o pequeno quarto que alugava na zona norte do Rio de Janeiro. O estômago de Rafael roncava. Não comia há quase um dia inteiro. Com as poucas moedas que conseguira pedindo aos transeuntes, talvez comprasse um pão na padaria da esquina. Foi quando notou uma senhora elegante saindo de uma joalheria, acompanhada por um homem de terno que parecia ser seu segurança. Dona Eleonora Mendes de Albuquerque, 70 anos, era uma figura conhecida na alta sociedade carioca. Viúva de um magnata do setor imobiliário, administrava com mão de ferro os negócios deixados pelo marido. Seu porte altivo e a postura impecável contrastavam com a fragilidade que os anos começavam a impor ao seu corpo. Senhora, poderia me ajudar com algumas moedas para comer? Rafael aproximou-se, mantendo uma distância respeitosa. O segurança imediatamente postou-se entre eles, mas Eleonora fez um gesto para que se afastasse. Algo no olhar daquele jovem a intrigou. Não era o desespero comum que via nos olhos dos tantos pedintes que abordavam seu carro nos sinais. Era uma mistura de dignidade ferida e orgulho resiliente. "Como se chama, rapaz?" perguntou Eleonora, ajustando os óculos de armação dourada. "Rafael Silva, senhora. E o que faz um jovem como você nessa situação? Drogas? Bebida?" Rafael sentiu o rosto queimar. "Não, senhora. Trabalhava na construção civil até a empresa falir. Desde então, tento encontrar algo fixo, mas sem endereço e referências, ninguém me dá oportunidade." Eleonora o estudou por alguns instantes. Sua intuição, afiada por décadas de negociações, raramente a enganava sobre o caráter das pessoas. "Está com fome, suponho." Rafael apenas assentiu, engolindo o orgulho. "Augusto, leve-nos ao Caviar em Ribeiro." Dirigiu-se ao segurança e depois voltou-se para Rafael. "Venha conosco. Conversaremos enquanto comemos algo." Rafael hesitou, confuso com o convite inesperado. "Não vou mordê-lo, rapaz. E talvez, apenas talvez, eu tenha uma proposta que possa interessá-lo." O restaurante Caviar em Ribeiro, no coração de Ipanema, era um daqueles lugares onde o dinheiro falava baixo, mas era ouvido por todos. Ao entrar no estabelecimento com Eleonora e seu segurança, Rafael sentiu os olhares de reprovação dos funcionários e clientes. Sua presença ali, com roupas surradas e aparência descuidada, era uma afronta àquele templo da alta gastronomia e da etiqueta. "Ignore-os", sussurrou Eleonora, enquanto era conduzida pelo maître à sua mesa habitual, discretamente posicionada em um canto que oferecia privacidade sem abrir mão da vista para o salão. Rafael observava tudo com um misto de fascínio e desconforto. A última vez que havia entrado em um restaurante fora para pedir sobras de comida, pela porta dos fundos. Agora, estava sentado diante de uma mesa impecavelmente arrumada, com mais talheres do que conseguia identificar a função. "Peça o que quiser", disse Eleonora sem consultar o cardápio. "O filé com fungo e trufas é excepcional aqui." "A senhora escolhe por mim, por favor", respondeu Rafael, constrangido com sua ignorância sobre pratos refinados. "Qualquer coisa seria um banquete comparado ao que estou acostumado." Após fazer os pedidos, incluindo uma garrafa de vinho tinto, que custava mais do que Rafael jamais havia ganhado em um mês de trabalho, Eleonora dispensou o segurança com um gesto, pedindo que aguardasse no carro. "Então, Rafael Silva", começou ela, estudando-o com seus olhos perspicazes, "conte-me mais sobre você. De onde vem? Família? Estudos?" Entre goles de água e mordidas no pão com manteiga trufada que o garçom servira,
Rafael narrou sua história. Nascido em uma família humilde do interior de Minas Gerais, viera para o Rio aos 18 anos em busca de oportunidades. Trabalhou duro, conseguiu juntar algum dinheiro. Começou um curso técnico de edificações que não pôde concluir quando a construtora onde trabalhava faliu, deixando dezenas de funcionários sem salários atrasados. Gostou da história? Inscreva-se no canal e apoie para que possamos contar mais histórias incríveis como essa. E seus pais? Indagou Eleonora. Meu pai faleceu quando eu era criança. Minha mãe ainda vive em Minas, com minha irmã mais nova. Mandava dinheiro para elas quando podia. Agora, nem celular tenho mais para saber como estão. Eleonora assentiu, como se confirmasse algo para si mesma. O jantar prosseguiu com ela fazendo perguntas pontuais sobre as habilidades de Rafael, seus valores, suas esperanças. A cada resposta, o jovem sentia-se como se estivesse em uma entrevista de emprego surreal. Quando a sobremesa foi servida, um elaborado soufflé de chocolate com calda de frutas vermelhas, Eleonora finalmente chegou ao ponto. Rafael, vou ser direta. Tenho uma proposta a lhe fazer. O jovem engoliu em seco, aguardando. Estou velha, doente e sozinha, continuou ela, com uma franqueza que surpreendeu Rafael. Meus médicos não me dão mais do que 2 anos de vida. Tenho uma fortuna considerável e nenhum herdeiro. Meu único filho morreu há 10 anos em um acidente, e desde então vivo apenas por inércia e pelos negócios. Rafael ouvia, intrigado, sobre onde aquela conversa iria chegar. Proponho o seguinte: case-se comigo, legalmente. Em troca, ofereço-lhe conforto imediato, educação formal, treinamento nos negócios da família e, eventualmente, tudo o que possuo. Há, naturalmente, condições específicas que discutiremos em detalhe, caso aceite. Rafael engasgou com o último pedaço de soufflé. De todas as possibilidades que havia imaginado para aquela noite inusitada, um pedido de casamento de uma septuagenária milionária não estava entre elas. Seu primeiro impulso foi levantar-se e sair dali, pensando que fosse algum tipo de piada, cruel. Porém, o olhar de Eleonora não continha traço algum de humor ou zombaria, apenas uma determinação calculista e, talvez, uma sombra de solidão que Rafael reconheceu bem. A senhora está me propondo um casamento de conveniência? Perguntou ele, abaixando a voz, embora estivessem isolados o suficiente para não serem ouvidos. Chame como quiser, respondeu Eleonora, tomando um gole de seu vinho. Prefiro pensar como uma transação mutuamente benéfica. Você recebe uma nova chance na vida. Eu ganho companhia e alguém para dar continuidade ao que construí. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo suave burburinho do restaurante e o tilintar de taças e talheres. Na mente de Rafael, pensamentos conflitantes se atropelavam. Seria ético aceitar tal proposta? Não estaria se aproveitando de uma senhora idosa, possivelmente confusa ou desesperada? Por outro lado, ela parecia perfeitamente lúcida e consciente do que oferecia. E o que mais tinha a perder? Sua dignidade? Essa já havia sido esfacelada pelas noites dormidas ao relento, pela fome constante, pelos olhares de nojo que recebia diariamente. Por que eu? Conseguiu finalmente articular. Há milhares de homens que a senhora poderia escolher. Homens educados, com posição social, bons modos. Eleonora sorriu de leve, um gesto que suavizou momentaneamente as linhas severas de seu rosto. Precisamente por isso, homens estabelecidos têm suas próprias agendas, seus próprios impérios. Quero alguém que possa moldar, alguém que valorize genuinamente a oportunidade e não apenas veja nisso um atalho para luxo fácil. Fez uma pausa, estudando-o. Além disso, há algo em você. Uma integridade que transparece, apesar das circunstâncias. Observei como tratou o garçom. Como se comportou à mesa sem nunca ter estado em um lugar assim. Você tem caráter. Rafael Silva. E caráter é algo que não se compra nem se ensina.
O jovem sentiu o rosto aquecer com o inesperado elogio. Baixou os olhos para as próprias mãos, calejadas e com unhas que tentara limpar sem muito sucesso no banheiro do restaurante. E se eu aceitar, como seria? O que exatamente espera de mim? Lealdade, discrição e compromisso com o aprendizado, respondeu Eleonora prontamente. O casamento seria real no papel, mas nossa relação seria mais como mentora e aprendiz. Você viveria em minha casa, aprenderia sobre meus negócios, receberia educação formal, universidade, idiomas, o que for necessário. Em troca, espero companhia nas ocasiões sociais, participação gradual nos negócios e, eventualmente, capacidade para administrar o patrimônio. Rafael respirou fundo, sentindo o peso da decisão. Pensou em sua mãe e irmã em Minas Gerais, nas noites de frio na calçada, na humilhação diária. Posso pensar um pouco? Pediu a voz trêmula. Naturalmente, concedeu Eleonora, sinalizando para o garçom trazer a conta. Mas não por muito tempo. Ofereço-lhe esta noite em um hotel para que possa descansar adequadamente e refletir. Amanhã, às 10 horas, meu motorista o buscará para ouvir sua resposta. O quarto de hotel onde Rafael passou a noite era mais luxuoso que qualquer lugar em que já havia estado. A cama king size com lençóis de algodão egípcio, o banheiro de mármore com amenidades importadas, a vista panorâmica da praia de Copacabana. Tudo parecia pertencer a uma realidade paralela, tão distante de sua vida recente nas ruas. Após um longo banho quente, o primeiro em semanas, Rafael enrolou-se no roupão felpudo e sentou-se na beirada da cama, contemplando o horizonte noturno do Rio de Janeiro. As luzes da cidade cintilavam como estrelas caídas, cada uma representando vidas, histórias, sonhos. Em algum lugar lá embaixo, pensou, estava a marquise sob a qual dormira na noite anterior, e onde dormiria na próxima, caso recusasse a bizarra proposta de Eleonora. O celular que ela lhe emprestara, para que possa me contatar, caso decida, antes da manhã, pesava em suas mãos. Hesitante, digitou o número que conhecia de cor, embora não o discasse há meses. Após vários toques, ouviu a voz que tanto sentia falta. Alô? Quem é? Mãe, sou eu, Rafael. O silêncio momentâneo do outro lado foi seguido por um soluço abafado. Meu filho, meu Deus, onde você está? Estamos tão preocupadas. Por que sumiu assim? Aconteceu alguma coisa? As perguntas atropelavam-se, carregadas de preocupação e alívio. Rafael sentiu a garganta apertar. Como explicar os meses de vergonha, a impossibilidade de pedir ajuda quando sua própria mãe mal conseguia sustentar a si e a filha mais nova com sua aposentadoria mínima? Estou bem, mãe. Consegui. Um trabalho. As coisas estão melhorando. A mentira saiu mais fácil do que esperava. Ou talvez não fosse completamente uma mentira, dependendo de sua decisão na manhã seguinte. E como está a Aninha? Perguntou, referindo-se à irmã de 16 anos. Ah, sua irmã está crescendo. Tanto! Está terminando o ensino médio agora, sonhando com faculdade. Fala sempre de você, sabe? Pergunta quando vai voltar para visitar. O nó na garganta de Rafael apertou-se ainda mais. Aninha queria fazer faculdade. Como sua mãe pagaria isso? Com que recursos? A conversa prosseguiu por mais alguns minutos, com Rafael evitando detalhes sobre sua situação e prometendo ligar novamente em breve. Ao desligar, sentiu as lágrimas escorrendo livremente. O contraste entre o luxo que o cercava e a simplicidade da vida de sua família em Minas era um espelho cruel das desigualdades que sempre moldaram sua existência. Deitou-se na cama macia, os pensamentos em turbilhão. Seria capaz de casar-se com uma mulher que não amava por dinheiro? Mas seria realmente apenas por dinheiro? Não havia também o desejo genuíno de melhorar a vida de sua família, de dar à irmã a oportunidade que ele nunca teve? Lembrou-se das palavras de Eleonora sobre caráter e integridade. Que tipo de homem seria se aceitasse? E que tipo seria se recusasse
voltando para as ruas quando tinha a chance de mudar não apenas seu destino, mas o de sua família. A madrugada avançou com Rafael revirando-se entre os lençóis perfumados, pesando suas opções, seus valores, seus sonhos destroçados e a inesperada oportunidade de reconstruí-los. Quando os primeiros raios de sol filtraram-se pelas cortinas, sua decisão estava tomada. Às 10 horas em ponto, o motorista de Eleonora bateu à porta. Rafael, barbeado e vestindo as roupas limpas que haviam sido providenciadas para ele, respirou fundo antes de abrir. Estou pronto, disse com firmeza. Leve-me até Dona Eleonora, aceito a proposta dela. A mansão dos Mendes de Albuquerque ocupava um terreno privilegiado no Alto Leblon, com vista para a Lagoa Rodrigo de Freitas. O portão de ferro trabalhado abriu-se automaticamente quando a limusine de Eleonora se aproximou, revelando um jardim, meticulosamente cuidado e uma construção em estilo colonial português modernizado. Seja bem-vindo à sua nova casa, declarou Eleonora, quando o motorista abriu a porta para que descessem. Seu tom não era caloroso, mas havia algo próximo da satisfação em sua voz. Rafael observava tudo com um misto de admiração e desconforto. A casa onde crescera em Minas caberia facilmente apenas na área da garagem daquela mansão. Seguiu Eleonora em silêncio, percebendo os olhares curiosos e alguns claramente reprovadores dos funcionários que cruzavam seu caminho. No escritório principal, uma sala imponente com estantes de livros do chão ao teto e uma escrivaninha de madeira nobre, Eleonora indicou que se sentasse à sua frente. Sobre a mesa, uma pasta de documentos esperava. Antes de prosseguirmos, precisamos estabelecer algumas regras claras, começou ela, ajustando os óculos. Primeiro, nossa relação será estritamente de parceria. Não haverá qualquer aspecto romântico ou físico envolvido. Segundo, você terá uma mesada generosa, mas não acesso direto às contas principais até que prove ser capaz de administrá-las. Terceiro, deverá seguir um programa rigoroso de estudos e treinamento nos negócios. Quarto, nada de vícios. Álcool com moderação apenas em eventos sociais. Drogas absolutamente proibidas. Eleonora fez uma pausa, avaliando a reação de Rafael. O jovem apenas assentiu, ainda processando a magnitude da mudança em sua vida. Quinto, e talvez o mais importante, discrição absoluta quanto à natureza de nosso acordo. Para o mundo exterior, trata-se de um casamento improvável, mas legítimo. A história que contaremos é que nos conhecemos através de trabalho voluntário. Você ajudava em um projeto social que apoio. Nos aproximamos. O amor não escolhe idade. Seu tom ao mencionar amor era clínico, desprovido de emoção. Haverá fofocas, especulações maldosas, até mesmo reportagens sensacionalistas. Ignore-as. E minha família? Rafael finalmente se manifestou. Posso contar a verdade a minha mãe e minha irmã? Eleonora ponderou por um momento. Prefiro que mantenha a versão oficial, mas entendo os laços familiares. Se insistir, podemos chegar a um meio termo sobre o que revelar. Abriu então a pasta sobre a mesa, revelando um contrato de várias páginas. Este é nosso acordo pré-nupcial. Sugiro que leia com atenção. Contratei um advogado independente para representá-lo, já que seria antiético que meus próprios advogados o fizessem. Ele chegará em 1 hora para esclarecer quaisquer dúvidas jurídicas que tenha. Rafael olhou para o documento, sentindo o peso da decisão que tomara. As cláusulas complexas dançavam diante de seus olhos inexperientes. Resumindo, continuou Eleonora, caso nosso casamento termine antes de meu falecimento, você receberá uma quantia fixa, suficiente para viver confortavelmente, mas uma fração mínima de meu patrimônio. Se permanecer até o fim, herdará tudo, com algumas reservas para causas que apoio. A mais importante, uma parte significativa deverá ir para sua irmã, em forma de um fundo educacional. Isso capturou a atenção de Rafael. Minha irmã? A senhora sabe sobre ela? Eleonora permitiu-se um sorriso discreto. Mandei investigá-lo, evidentemente. Sei sobre sua mãe, Dona Conceição.
costureira aposentada por invalidez após problema na coluna. Sobre sua irmã, Ana Carolina, estudante exemplar com sonhos de cursar medicina. Sei sobre seu pai, que os abandonou quando você tinha 8 anos. Sei até sobre seu primeiro emprego, aos 14, entregando pães na padaria do Sr. Joaquim. O jovem empalideceu, sentindo-se completamente exposto. Por que fazer isso por minha irmã? Perguntou confuso. Digamos que é meu teste para sua integridade. Aceita sacrificar-se não apenas por dinheiro, mas pela chance real de transformar a vida de sua família? As primeiras semanas na mansão dos Mendes de Albuquerque foram um choque cultural para Rafael. Cada detalhe de sua vida anterior precisou ser recalibrado, desde a forma de se vestir, agora com roupas de grife cuidadosamente selecionadas por um personal stylist contratado por Eleonora, até a maneira de se portar à mesa, seguindo regras de etiqueta que jamais imaginara existirem. Não, não e não, exclamava Paloma Vargas, a rigorosa professora de etiqueta, ao ver Rafael segurando incorretamente a taça de vinho. A taça se segura pelo caule, Sr. Silva, nunca pelo balão. Seus dedos aquecem a bebida e deixam marcas no cristal. Rafael suspirava, repetindo o movimento. Era seu terceiro dia consecutivo de aulas intensivas sobre comportamento em sociedade. Além dessas, tinha sessões diárias de dicção com um fonoaudiólogo, aulas de inglês e francês com professores particulares e longas horas no escritório com Eleonora, aprendendo os rudimentos dos negócios da família. A senhora Mendes de Albuquerque é extremamente exigente, comentou Paloma, ajustando a postura de Rafael com tapinhas precisos em seus ombros. Em 40 anos trabalhando com a elite carioca, nunca vi transformação tão radical quanto a que ela pretende com o senhor. Rafael engoliu em seco, ciente do tamanho do desafio. Acha que conseguirei? Paloma o examinou com olhar crítico. Tem potencial, boa aparência, inteligência rápida, mas precisa deixar de lado todos seus antigos hábitos. Renascer, por assim dizer. Renascer. A palavra ecoou na mente de Rafael enquanto caminhava pelos corredores da mansão após a aula. Não era exatamente isso que estava acontecendo? Um renascimento completo, do homem que dormia nas ruas para alguém que em breve se apresentaria à sociedade como o marido de uma das mulheres mais ricas do Rio de Janeiro. Ao passar pelo imenso salão de estar, notou uma mulher elegante conversando com Eleonora. Tentou recuar discretamente, mas foi tarde demais. Ah, Rafael, venha cá, chamou Eleonora. Quero apresentá-lo à minha amiga de longa data, Beatriz Vasconcelos. Com o coração acelerado, Rafael aproximou-se, colocando em prática tudo o que aprendera até então. Postura ereta, sorriso discreto, aperto de mão firme, mas não excessivo. É um prazer conhecê-la, senhora Vasconcelos, disse, controlando o nervosismo. Beatriz, uma mulher de aproximadamente 65 anos com porte aristocrático e olhos perspicazes, o examinou sem disfarçar a curiosidade. Então este é o jovem que conquistou nossa querida Eleonora? Fascinante. O tom irônico não passou despercebido. Por Rafael, que manteve o sorriso educado enquanto sentia-se como um espécime raro em exposição. Rafael trabalha em um projeto social que apoio há anos, explicou Eleonora seguindo a narrativa combinada. Nossa conexão foi inesperada, mas genuína. Sem dúvida, respondeu Beatriz, erguendo uma sobrancelha perfeitamente delineada. Conexões inesperadas são uma especialidade sua, Eleonora. Como aquele professor de tênis há uns 10 anos. Rafael percebeu a tensão súbita no maxilar de Eleonora, embora sua expressão permanecesse impassível. Rafael, querido, poderia pedir a Marlene que nos traga mais chá, por favor? Solicitou Eleonora, claramente buscando afastá-lo da conversa. Ao se retirar, ouviu Beatriz comentar em voz baixa. Ele é bonito, devo admitir. Mas quanto tempo acha que vai durar desta vez, Nora? A diferença de idade é ainda maior que a anterior. Na cozinha, enquanto transmitia o pedido à governanta, Rafael digeriu o que acabara de ouvir. Então houvera outros antes dele.
Outros jovens que Eleonora tentara transformar. E o que acontecera com eles? Naquela noite, após o jantar que compartilharam em silêncio como de costume, Rafael finalmente criou coragem para abordar o assunto. Senhora Eleonora, corrigiu-se, conforme ela insistia que a chamasse pelo primeiro nome em privado. Aquela sua amiga hoje mencionou algo sobre um professor de tênis. Houve outros como eu antes? O ar no jantar particular parecia congelar com a pergunta de Rafael. Eleonora, que delicadamente cortava um pedaço de filé, pausou o movimento. A faca e o garfo suspensos no ar por um instante, antes de serem cuidadosamente depositados ao lado do prato de porcelana francesa. Beatriz sempre teve uma língua afiada demais para o próprio bem, comentou finalmente, sem responder diretamente à questão. Seus olhos encontraram os de Rafael com uma intensidade que o fez reprimir um arrepio. A discrição nunca foi o sintoma forte dela, apesar de seus impecáveis títulos de nobreza portuguesa. A senhora não respondeu minha pergunta, insistiu Rafael, surpreendendo-se com a própria ousadia. Um mês atrás, jamais teria enfrentado assim uma figura de autoridade, especialmente uma que literalmente controlava cada aspecto de sua existência atual. Eleonora pegou a taça de vinho, tomou um pequeno gole e a devolveu ao lugar exato de onde a retirara. Cada movimento seu era preciso, econômico, quase coreografado. Sim, houve outros antes de você, admitiu finalmente. Não da mesma forma, não com as mesmas condições ou promessas, mas sim, tentei ajudar jovens talentosos antes. E o que aconteceu com eles? Um sorriso enigmático perpassou os lábios finos de Eleonora. Decepcionaram-me. Ou talvez eu os tenha decepcionado. Depende da perspectiva. Rafael sentiu um nó no estômago. Foram muitos? 3 para ser precisa, em 20 anos. Não é exatamente uma coleção como Beatriz insinuou. 3. O número ecoou na mente de Rafael. 3 jovens que estiveram onde ele estava agora, recebendo educação, roupas caras, a promessa de uma herança substancial, e todos haviam falhado de alguma forma. Posso saber quem eram, o que aconteceu. Eleonora respirou fundo, como se ponderasse até que ponto deveria revelar sua história. O primeiro foi Felipe, um pianista talentoso que conheci quando patrocinei o Conservatório Municipal. Tinha 26 anos. Vinha de uma família pobre de Niterói. Ofereci-lhe educação musical na Europa. Durou 2 anos até que o encontrei em minha própria cama com uma das empregadas. Seu tom era clínico, mas Rafael detectou uma nota de mágoa antiga. O segundo foi Roberto, um professor de tênis no clube. Inteligente, carismático, mas sem formação adequada. Paguei sua faculdade de educação física. Dei-lhe acesso a meus contatos. Depois descobri que fazia apostas ilegais e acumulou dívidas usando o meu nome como garantia. Eleonora fez uma pausa servindo-se de mais vinho. Rafael notou um leve tremor em sua mão, o único sinal de que as lembranças a afetavam. E o terceiro? Perguntou Rafael, quase temendo a resposta. Miguel, respondeu ela com uma suavidade que surpreendeu o jovem. Fotógrafo talentoso que documentava as condições de vida nas favelas. Conheci-o numa exposição beneficente. Era diferente dos outros, mais sincero. Ou eu estava mais vulnerável. Seus olhos se perderam por um momento em algum ponto distante. Ele realmente se importava com as causas que defendia. Chegamos a nos casar legalmente, como propus a você. O que aconteceu? Rafael perguntou, notando a mudança no tom de Eleonora. Ele adoeceu, leucemia agressiva. Gastei fortunas com os melhores tratamentos do mundo, mas... Eleonora fez uma pausa, recompondo-se. Miguel foi o único que não me decepcionou. Doença o levou a 8 anos. Rafael sentiu uma onda de empatia inesperada. Por trás da fachada fria e calculista, havia uma mulher que sofrera perdas reais. E depois dele, nunca mais tentou. Até mim?
Precisei de tempo para reconstruir certas partes de mim mesma, respondeu Eleonora, recuperando seu tom pragmático. Você é diferente, Rafael. Não estou buscando um amante ou um companheiro emocional. Busco um sucessor para tudo que construí. A cerimônia de casamento foi discreta, se comparada ao padrão habitual das celebrações da alta sociedade carioca. Realizada na capela particular da mansão, contou apenas com a presença de um juiz de paz, alguns poucos amigos íntimos de Eleonora e, para surpresa de Rafael, sua mãe e irmã, que foram trazidas de Minas Gerais especialmente para a ocasião. O encontro familiar foi emocionante e desconfortável em igual medida. Dona Conceição, visivelmente confusa com a situação, alternava entre lágrimas de alegria por ver o filho bem vestido e saudável, e olhares de desconfiança para a noiva, 42 anos mais velha que ele. Meu filho, isso é mesmo verdade? Perguntou Conceição quando conseguiu um momento a sós com Rafael, enquanto Aninha conversava animadamente com Eleonora sobre seus planos para a faculdade de medicina. É, mãe, respondeu Rafael sentindo o peso da meia-verdade que contava. Aconteceu de um jeito inesperado, mas Eleonora é uma pessoa especial. Conceição segurou as mãos do filho entre as suas, calejadas por décadas de trabalho duro. Você está feliz de verdade? Porque isso é tudo que importa para mim. Rafael engoliu em seco. Feliz? Não sabia ao certo. Estava seguro, alimentado, com um futuro promissor pela frente. Era mais do que jamais sonhara desde que perdera tudo. Mas feliz? Estou bem, mãe, melhor do que estive em muito tempo. Não era exatamente uma resposta, mas foi o suficiente para que Conceição o abraçasse forte, sussurrando bênçãos e preces por sua felicidade. Se a cerimônia foi discreta, o mesmo não se podia dizer da repercussão na mídia. Na manhã seguinte ao casamento, a notícia estampava as manchetes dos principais portais de fofoca e alguns jornais tradicionais. Milionária septuagenária casa-se com ex-morador de rua 42 anos mais jovem. As fotos que acompanhavam as matérias haviam sido tiradas à distância por paparazzis, mostrando o casal saindo da mansão. Ignoramos. Foi a resposta seca de Eleonora quando Rafael, horrorizado, mostrou-lhe as manchetes em seu tablet durante o desjejum. Em uma semana, encontrarão outro escândalo para alimentar a massa. Mas não foi bem assim. O interesse público pela inusitada união apenas cresceu. Surgiram especulações sobre o passado de Rafael, sobre como realmente teriam se conhecido, sobre as verdadeiras intenções de ambos. Alguns colunistas sociais mais ácidos chegaram a publicar cronologias dos jovens protegidos, anteriores de Eleonora, incluindo fotografias antigas e depoimentos anônimos de pessoas que os conheceram. O teste real veio 2 semanas após o casamento, quando Eleonora e Rafael precisaram comparecer a um importante jantar beneficente organizado pela Fundação Cultural do Rio de Janeiro, da qual Eleonora era uma das principais mantenedoras. Lembre-se de tudo que aprendeu, instruiu Eleonora enquanto a limusine se aproximava do local do evento. Mantenha-se ao meu lado, sorria com moderação, fale pouco e, se questionado diretamente sobre nosso relacionamento, use as respostas que ensaiamos. Rafael assentiu, ajustando a gravata do smoking feito sob medida. Em poucos meses, seu corpo havia se transformado. A alimentação regular e os treinos com personal trainer haviam devolvido a massa muscular que perdera nas ruas, e seus traços, antes encobertos pela magreza e descuido, agora revelavam um homem verdadeiramente atraente. Ao entrarem no salão ricamente decorado do Hotel Copacabana Palace, o burburinho de conversas diminuiu momentaneamente. Todos os olhares se voltaram para o casal improvável. Rafael sentiu-se como um animal exótico, em exposição, mas manteve a compostura, oferecendo o braço a Eleonora conforme haviam praticado. Nora querida, que maravilhoso vê-la! Exclamou uma mulher elegante aproximando-se. Era Beatriz Vasconcelos,
a mesma amiga indiscreta que Rafael conhecera anteriormente. E com seu charmoso marido, claro. Como vai, Sr. Silva? Ou devo dizer, Sr. Mendes de Albuquerque agora. Silva ainda, Sra. Vasconcelos, respondeu Rafael com um sorriso educado. Mantenho meu nome de nascimento. É a única herança de meu pai. A resposta que Eleonora e ele haviam cuidadosamente elaborado pareceu impressionar Beatriz. Fascinante. Um homem apegado às suas raízes, apesar das novas circunstâncias. À medida que a noite avançava, Rafael percebia os diferentes tipos de abordagem que recebia. Alguns convidados, mais discretos, limitavam-se a cumprimentá-lo, formalmente direcionando suas atenções a Eleonora. Outros, mais curiosos ou maliciosos, tentavam engajá-lo em conversas aparentemente inocentes, mas claramente destinadas a fazê-lo cometer algum deslize que confirmasse suas suspeitas sobre a natureza interesseira da união. 6 meses se passaram desde o casamento. A vida de Rafael havia se transformado completamente. Matriculado na Faculdade de Administração de Empresas em uma prestigiosa instituição particular, ele dividia seu tempo entre os estudos, aulas particulares de idiomas e finanças, e reuniões nas empresas do conglomerado Mendes de Albuquerque, onde começava a ser introduzido como futuro gestor. Sua aparência e comportamento em nada lembravam o jovem desesperado que Eleonora encontrara pedindo trocados em Copacabana. O sotaque mineiro fora praticamente eliminado por exercícios diários de dicção, as roupas de grife agora lhe caíam, naturalmente, e sua postura exalava uma confiança que, embora ainda não fosse completamente genuína, tornava-se cada vez menos artificial. Em uma ensolarada manhã de sábado, enquanto tomava café na varanda com vista para a lagoa, Rafael recebeu uma mensagem no celular que fez seu coração acelerar. Era de Lucas, um antigo amigo dos tempos da construção civil, que acreditava estar desaparecido ou até mesmo sem vida. Cara, é você mesmo? Vi sua foto numa revista, casado com uma coroa milionária. Que história é essa? Tá vivo, mano. Vamos tomar uma? Rafael encarou a tela do smartphone, indeciso. Desde que começara sua nova vida, havia deliberadamente cortado contato com seu passado, em parte por vergonha da situação a que chegara, em parte seguindo as recomendações de Eleonora, que achava prudente uma quebra limpa com sua vida anterior. Algo importante? Perguntou Eleonora, surgindo na varanda com uma pasta de documentos. Mesmo nos fins de semana, ela mantinha uma rotina rigorosa de trabalho. Não, apenas um antigo conhecido, respondeu Rafael, bloqueando a tela do celular instintivamente. Eleonora o estudou por alguns instantes, seus olhos perspicazes detectando seu desconforto. Antigos conhecidos geralmente querem algo quando reaparecem na vida de alguém que subitamente passou a ter acesso a recursos, comentou ela, sentando-se à mesa. Especialmente se esse alguém já foi tão generoso quanto você me disse que era. Rafael sentiu o rosto esquentar. Era verdade que, nos tempos em que tinha emprego estável, frequentemente ajudava amigos em dificuldades. Lucas mesmo havia dormido em seu pequeno quarto alugado por algumas semanas quando perdera o emprego. Não é nada disso, defendeu-se. Ele só viu a foto e ficou surpreso em saber que estou bem. Como quiser, respondeu Eleonora, abrindo sua pasta. Mas lembre-se do que conversamos sobre estabelecer limites. O assunto foi momentaneamente deixado de lado quando Augusto, o segurança e motorista, apareceu com uma expressão grave. Senhora, aquela situação que a senhora previu aconteceu. Eles estão no portão agora. Eleonora fechou os olhos por um instante como se reunisse paciência. Quantos? 3 veículos, pelo menos 5 repórteres, algumas câmeras. Rafael olhou de um para o outro confuso. O que está acontecendo? Beatriz aconteceu, respondeu Eleonora com um suspiro irritado. Ou mais precisamente a indiscrição dela. Venha, é melhor entrarmos. Já na sala de estar, Eleonora ligou a televisão sintonizando em um canal de notícias. A apresentadora falava animadamente.
Exclusivo. Documentos obtidos pela nossa reportagem indicam que o jovem Rafael Silva, atual marido da empresária Eleonora Mendes de Albuquerque, vivia em situação de rua antes do casamento milionário. Segundo testemunhas, o rapaz foi literalmente recolhido das ruas de Copacabana pela empresária, que já teria tido relacionamentos semelhantes no passado. A reportagem seguia mostrando fotos antigas de Rafael em seus tempos de construção civil, depoimentos de ex-colegas de trabalho e até mesmo imagens borradas que supostamente o mostravam dormindo em uma marquise. A história terminava com insinuações sobre a existência de um acordo pré-nupcial com cláusulas incomuns. Como conseguiram isso? Perguntou Rafael, empalidecendo ao ver sua vida exposta daquela forma. Dinheiro, respondeu Eleonora secamente. Alguém do seu passado provavelmente vendeu a história. E o resto foi fácil descobrir para quem tem recursos e poucos escrúpulos. Rafael imediatamente pensou na mensagem que acabara de receber. Teria sido Lucas o informante? A coincidência era perturbadora. O que fazemos agora? Perguntou, sentindo-se vulnerável de uma forma que não experimentava desde os dias nas ruas. Nada, respondeu Eleonora com uma calma surpreendente. Essa tempestade estava prevista em nosso acordo. Lembra-se? Não confirmaremos nem negaremos nada. Em algumas semanas, outro escândalo tomará o lugar do nosso. A previsão de Eleonora sobre a duração do escândalo revelou-se otimista demais. 3 semanas após a explosão da notícia, o interesse da mídia não diminuíra. Pelo contrário, havia se intensificado com novas revelações sobre o passado de Rafael e teorias conspiratórias sobre as verdadeiras intenções de Eleonora. Por que não podemos simplesmente dar uma entrevista e esclarecer tudo? Perguntou Rafael, exasperado após encontrar mais uma revista com seu rosto na capa em uma banca próxima à universidade. Porque negar alimenta a especulação tanto quanto confirmar, respondeu Eleonora, enquanto examinava documentos em seu escritório. A única estratégia eficaz é o silêncio digno. Rafael suspirou, jogando-se em uma poltrona. Nos últimos dias, tornara-se quase impossível frequentar as aulas sem ser abordado por colegas curiosos ou repórteres disfarçados. Até mesmo alguns professores faziam alusões veladas à sua situação durante as palestras. Digno para você, que já está acostumada a viver sob escrutínio. Para mim isso é humilhante, completou Eleonora, erguendo os olhos dos papéis. Como se dormir nas ruas não fosse. Como se mendigar não fosse. O comentário atingiu Rafael como um tapa. O silêncio pesado que se seguiu foi interrompido pelo toque do celular de Rafael. Era Lucas novamente, a terceira tentativa de contato naquela semana. Você deveria atender, sugeriu Eleonora, surpreendendo-o. Talvez seja ele a fonte das revelações. Seria útil descobrir. Rafael hesitou, mas acabou aceitando a chamada, colocando no viva-voz a pedido de Eleonora, que observava com interesse clínico. Fala, Lucas. Rafa, finalmente. Cara, é verdade mesmo então? Você casou com a dona da metade do Rio? O que você quer, Lucas? Cortou Rafael tenso. Pô, mano, assim você me ofende. Sou eu, Lucas. Trabalhamos juntos por quase 2 anos. Te abriguei quando você precisou depois que perdi contato. Só queria saber se você tá bem, véi. Rafael sentiu uma pontada de culpa. Lucas sempre fora um bom amigo, disponível nos momentos difíceis. Estou bem, sim, respondeu suavizando o tom. Desculpe a secura, é que as coisas andam complicadas com toda essa exposição. Imagino. Os caras lá da obra não falam de outra coisa. O Marcão até emoldurou a revista com sua foto dizendo que conhece pessoalmente o malandro que deu o golpe do baú do século. Lucas riu, sem perceber o desconforto que causava. Aliás, vários jornalistas apareceram oferecendo grana por histórias suas. O pessoal tá vendendo cada lorota, mano. Você vendeu alguma lorota? Perguntou Rafael diretamente. Eu? Jamais, cara. Que tipo de amigo você acha que sou?
A indignação de Lucas parecia genuína. Inclusive, foi por isso que te procurei. Queria te alertar que estão inventando um monte de história. E também... Ele hesitou. Também? Tô numa fase meio apertada, sabe como é. Perdi o emprego de novo, tô com o aluguel atrasado. Pensei que talvez você pudesse dar uma força, agora que tá bem de vida. Ali estava. O pedido que Eleonora havia previsto. Rafael sentiu o olhar dela sobre ele, avaliando sua reação. Lucas, Não é bem assim. Não tenho acesso livre a dinheiro como estão dizendo por aí. Sério, puxa. A decepção na voz de Lucas era palpável. Mas você mora numa mansão, anda de limusine. É complicado. Tenho compromissos, estou estudando, aprendendo a gerir os negócios. Não é como parece. Entendi. Bom, se mudar de ideia... e tem mais uma coisa. Um produtor me procurou. Estão fazendo um documentário sobre, histórias como a sua. Golpes do baú famosos e tal. Ofereceram uma grana boa por uma entrevista detalhada. Rafael sentiu o sangue gelar. Lucas, não faz isso. Mas Rafa, você mesmo disse que não pode me ajudar. E R$5.000 fariam toda a diferença agora. 10 mil. Interrompeu Eleonora subitamente, fazendo Rafael olhá-la surpreso. Transfiro 10 mil para você agora mesmo se prometer não dar entrevista alguma. Houve um momento de silêncio chocado do outro lado da linha. É a madame? Tô no Viva Voz? Gaguejou Lucas. Sim para ambas as perguntas, respondeu Eleonora friamente. E não é caridade, é um acordo comercial. Seu silêncio por R$10.000, aceita? O episódio com Lucas deixou Rafael profundamente perturbado. Após o telefonema, Eleonora realizou a transferência prometida com a mesma frieza com que assinava qualquer outro documento corporativo. Para ela, comprar o silêncio de alguém era apenas mais uma transação, tão rotineira quanto adquirir uma nova propriedade ou investir em ações. Você fala como se estivesse decepcionado, comentou Eleonora quando Rafael expressou seu desconforto. Qual seria sua solução? Deixar que seu amigo vendesse histórias inventadas sobre você? Ou talvez esperava que eu oferecesse ajuda por pura bondade? Não é isso, respondeu Rafael, passando as mãos pelos cabelos em frustração. É a facilidade com que você transforma tudo em negócio. Amizades, lealdades, até mesmo o casamento. Eleonora ergueu uma sobrancelha. Nosso acordo sempre foi claro. Você sabia exatamente no que estava se metendo. Sim, mas... Rafael parou, sem saber como articular o que sentia. Como explicar que, apesar da natureza transacional de seu relacionamento, havia começado a enxergar Eleonora como uma pessoa real, com feridas e fragilidades por trás da fachada de aço, que às vezes se pegava genuinamente preocupado com sua saúde, quando ela tossia demais, ou quando a encontrava exausta após um longo dia de reuniões. Nas semanas seguintes, uma distância sutil se instalou entre eles. Rafael mergulhou nos estudos e nas atividades nas empresas, enquanto Eleonora parecia ainda mais reservada que o habitual. O escândalo midiático finalmente começava a arrefecer, substituído por novas polêmicas envolvendo celebridades e políticos. Foi então que, numa manhã de domingo, algo inesperado aconteceu. Rafael, que praticava corrida diariamente no jardim da mansão como parte de sua rotina de exercícios, encontrou Eleonora caída próxima ao gazebo. Ela havia saído para sua caminhada matinal, como de costume, mas algo claramente dera errado. "Eleonora!" gritou, correndo até ela. "O que houve? Consegue me ouvir?" A idosa estava consciente, mas pálida e visivelmente em dor. "Meu peito!" conseguiu murmurar. Rafael não hesitou. Pegou-a nos braços, surpreendendo-se com o quão leve ela era, e correu para dentro da casa, gritando por ajuda. Em minutos, Augusto preparava o carro enquanto a governanta ligava para o médico particular de Eleonora. No hospital, após
Exames de emergência. O diagnóstico foi confirmado. Um ataque cardíaco moderado, não fatal, mas sério o suficiente para exigir repouso absoluto e possível intervenção cirúrgica. A senhora Mendes de Albuquerque precisa reduzir drasticamente o estresse, explicou o cardiologista a Rafael na sala de espera. Seu histórico familiar e idade a colocam em alto risco. Francamente, estou surpreso que tenha demorado tanto para acontecer, considerando sua rotina. Rafael assentiu, sentindo um nó na garganta. Durante as 12 horas que passara no hospital, experimentara um medo genuíno de perder Eleonora. Não pelo acordo, não pela herança ou pelo conforto material, mas por ela mesma. Quando finalmente pôde vê-la no quarto particular, encontrou-a menor e mais frágil do que jamais aparentara. Os cabelos grisalhos, normalmente impecavelmente arranjados, estavam soltos e desalinhados. Sem maquiagem, as rugas e manchas da idade eram mais visíveis, lembrando-o de quão vulnerável ela realmente era, apesar da aura de poder que cultivava. Não precisava ficar, disse ela com voz fraca quando o viu. Tenho uma equipe médica perfeitamente competente. Eu quis ficar, respondeu Rafael simplesmente, sentando-se na cadeira ao lado da cama. Eleonora o estudou longamente, como se tentasse decifrar um enigma particularmente complexo. Sabe o que o médico me disse? Perguntou finalmente. Que se não fosse por sua rápida ação, o resultado poderia ter sido muito pior. Que devo minha vida a você. Rafael desviou o olhar, desconfortável com o elogio. Qualquer pessoa teria feito o mesmo. Não, Rafael, não qualquer pessoa. Ela fez uma pausa, respirando com aparente dificuldade. Especialmente não alguém na sua posição. O que quer dizer? Se eu tivesse partido hoje, nosso acordo ainda não estaria completo. Você não herdaria tudo o que prometi. Apenas a quantia estipulada para término prematuro do casamento. Rafael encarou-a chocado com a insinuação. Está sugerindo que eu poderia ter deixado você morrer? Por dinheiro? Seria a escolha racional, do ponto de vista do interesse próprio, respondeu Eleonora com a mesma frieza analítica de sempre, mesmo deitada em uma cama de hospital. Alguns dos meus conselheiros mais próximos certamente esperariam isso. Rafael levantou-se abruptamente, tomado por uma raiva que não conseguia controlar. Depois de todo esse tempo, é isso que pensa de mim? Que eu calcularia o valor da sua vida contra o dinheiro que poderia ganhar? Sua voz tremia. Se é isso que acredita, então talvez esse acordo tenha sido um erro desde o início. Eleonora permaneceu impassível, observando-o com aqueles olhos perspicazes que pareciam enxergar além das aparências. Sente-se, Rafael, pediu com voz cansada. Não estou te acusando de nada. Pelo contrário, estou dizendo que sua ação, puramente instintiva pelo que pude perceber, me mostrou algo importante sobre você. Rafael hesitou, mas acabou voltando à cadeira, ainda tenso. O quê? Que você não é como os outros, respondeu ela simplesmente. Não é como Felipe que me traiu. Não é como Roberto que me explorou. Nem mesmo é como Miguel, que me amava, mas se deixava dominar pelo idealismo. Fez uma pausa como se buscasse as palavras certas. Você tem algo raro, Rafael. Integridade não por princípios abstratos ou conveniência, mas como parte essencial de quem é. A recuperação de Eleonora exigiu mudanças drásticas na rotina da mansão. Seguindo as recomendações médicas, ela precisou reduzir consideravelmente sua carga de trabalho, delegando responsabilidades que antes concentrava obsessivamente. Para a surpresa de todos, inclusive do próprio Rafael, foi a ele que Eleonora confiou grande parte dessas tarefas. Tem certeza? Questionou Rafael quando ela lhe entregou a procuração que o permitiria representá-la em reuniões importantes do conselho. Há executivos com décadas de experiência que poderiam fazer isso. Executivos com décadas de lealdade a seus próprios interesses, respondeu Eleonora, agora instalada em uma versão mais confortável de seu escritório no andar térreo da mansão,
para evitar escadas. Preciso de alguém que represente os meus. E confia em mim para isso? Depois de tudo o que aconteceu, Eleonora sorriu, um gesto raro que suavizava seu rosto marcado pelas rugas. Especialmente depois de tudo o que aconteceu. Nos meses que se seguiram, Rafael mergulhou no universo corporativo com uma determinação que surpreendeu até os mais céticos executivos do conglomerado. Sua inteligência natural, combinada com a educação formal que recebera nos últimos 2 anos e a orientação estratégica de Eleonora, transformou-o em um administrador competente e respeitado. Paralelamente, algo inesperado aconteceu. A relação entre Eleonora e Rafael, antes baseada puramente em um acordo pragmático, começou a evoluir para algo mais próximo de uma amizade genuína. As refeições que antes compartilhavam em silêncio formal, agora eram preenchidas com discussões sobre os negócios, planos para o futuro e, ocasionalmente, histórias do passado de ambos. Nunca imaginei que um dia estaria à frente de tudo isso, comentou Rafael certa noite, após retornar de uma importante negociação internacional que conduzira sozinho com sucesso. Às vezes me pergunto se mereço. Merecer é um conceito interessante, respondeu Eleonora, que parecia mais relaxada e saudável desde que reduzira o ritmo. A maioria das pessoas que merece sua fortuna simplesmente nasceu nas famílias certas. Eu mesma nasci em berço de ouro e apenas multipliquei o que já tinha. Há mais mérito em quem constrói do zero, como você está fazendo. Mas não construí do zero. Você me deu tudo isso. Dei-lhe uma oportunidade. O que fez com ela foi mérito seu. A conversa foi interrompida pela chegada de Augusto com o telefone. Senhora, é a doutora Carolina da Fundação Renascer. Diz que é urgente. Eleonora atendeu, ouvindo atentamente antes de desligar com expressão preocupada. O que houve? Perguntou Rafael. Um problema com o projeto habitacional em Duque de Caxias. A prefeitura está ameaçando revogar as licenças por supostas irregularidades. Eleonora suspirou. É claramente uma manobra para extorquir mais dinheiro, mas tenho que resolver isso. Aquelas famílias não podem ficar sem moradia. Rafael franziu o senho, confuso. Que projeto habitacional? Eleonora pareceu momentaneamente desconcertada, como se tivesse deixado escapar um segredo. É um projeto pessoal, respondeu vagamente. Nada relacionado aos negócios principais. A curiosidade de Rafael foi despertada. Nos 2 anos e meio que viviam juntos, achava que conhecia todas as facetas dos negócios e da vida de Eleonora. A existência de um projeto secreto, aparentemente filantrópico, não combinava com a imagem calculista que tinha dela. Na manhã seguinte, enquanto Eleonora estava ocupada com fisioterapia, Rafael aproveitou para fazer uma visita surpresa à Fundação Renascer. O que descobriu o deixou atônito. Uma organização com mais de 20 anos de história, fundada por Eleonora após a perda do filho, dedicada a fornecer habitação, educação e oportunidades de trabalho para famílias em situação de vulnerabilidade. A senhora Mendes de Albuquerque prefere manter seu envolvimento discreto, explicou a diretora da fundação, doutora Carolina. Ela acredita que a caridade verdadeira não precisa de holofotes. Rafael percorreu os arquivos e fotografias que decoravam as paredes da fundação. Em uma delas, viu Eleonora mais jovem, ao lado de dezenas de famílias recebendo chaves de casas novas. Em outra, estava presente na formatura de jovens de um programa educacional da fundação. E havia mais. Hospitais, escolas, centros comunitários, todos apoiados silenciosamente por ela ao longo das décadas. Por que ela nunca me contou sobre isso? Perguntou Rafael, mais para si mesmo que para a diretora. Talvez estivesse esperando o momento certo, respondeu Carolina com um sorriso enigmático. Ou talvez esperando que você descobrisse por conta própria. Ao retornar à mansão, Rafael encontrou Eleonora no jardim de inverno, lendo tranquilamente. Onde esteve?
Perguntou ela sem erguer os olhos do livro. Na Fundação Renascer, respondeu Rafael diretamente. Eleonora fechou o livro, encarando-o com uma expressão neutra que já não conseguia mais esconder completamente suas emoções. Dele. E o que achou? Perguntou simplesmente. Por que escondeu isso de mim? Todo esse trabalho, todas essas vidas transformadas, contradiz tudo que me deixou acreditar sobre você. Eleonora suspirou, olhando pela ampla janela para o céu do entardecer carioca. Quando nos conhecemos, você me viu como uma mulher rica, fria e calculista, interessada apenas em preservar seu império. Era uma imagem conveniente para nosso acordo. Se soubesse sobre a fundação, poderia pensar que estava lidando com uma velha de coração mole, fácil de manipular por apelos emocionais. Então foi um teste? Mais um? A vida inteira é um teste, Rafael. E você vem passando em todos eles. Rafael processou essa informação em silêncio por alguns instantes. O que acontece agora? Perguntou finalmente. Eleonora sorriu, um sorriso genuíno que chegava aos olhos. Agora temos uma decisão a tomar. Nosso acordo inicial previa que você herdaria meus bens após meu falecimento, em troca de lealdade e aprendizado. Mas as circunstâncias mudaram. Como assim? Meus médicos dizem que, com os cuidados adequados, posso viver mais 10, 15 anos. Além disso, você já não é mais o jovem sem perspectivas que encontrei naquela calçada. É um homem educado, competente, respeitado nos círculos empresariais. Não precisa mais esperar por uma herança para ter uma vida digna. Rafael sentiu uma pontada inexplicável de apreensão. Está sugerindo que encerremos nosso acordo? Estou sugerindo que o transformemos, de uma transação comercial para uma verdadeira parceria. Eleonora estendeu-lhe um documento. Este é o novo contrato que pedi aos advogados que preparassem. Transfere para seu nome 49% das ações do conglomerado, com efeito imediato. Os outros 51% permanecem comigo por enquanto, mas com cláusulas claras sobre sucessão progressiva. Rafael pegou o documento com mãos trêmulas, incapaz de acreditar no que ouvia. Mas, por quê? Não precisaria fazer isso. Não precisaria. Assim como você não precisava salvar minha vida naquele domingo. Assim como não precisava tratar com dignidade pessoas que o menosprezavam. Assim como não precisava se dedicar tão intensamente aos estudos e aos negócios. Eleonora fez uma pausa. Fazemos escolhas, Rafael. E minhas escolhas me levaram a confiar em você não apenas como herdeiro, mas como parceiro. E quanto ao casamento? Perguntou ele, ainda processando a magnitude da transformação proposta. Isso depende de você, respondeu Eleonora serenamente. Podemos manter o arranjo atual, podemos nos divorciar amigavelmente, ou podemos... Hesitou brevemente. Podemos tentar uma amizade genuína, baseada não em obrigações contratuais, mas em respeito mútuo e objetivos compartilhados. Rafael encarou a mulher à sua frente. Não mais a milionária intimidadora que o recolhera das ruas por capricho, mas uma pessoa complexa, com suas próprias feridas, fortalezas e contradições. Alguém que, contra todas as expectativas, tornara-se importante em sua vida. Acho que já sei minha resposta, disse ele sorrindo.